Para te falar sobre o Galo, que já tem 4 reforços nessa janela de transferências. Depois de Biel comprado do Sporting, Renier que chegou do Real Madrid e Alexander, adquirido junto ao Al-Ahly, o Atlético fechou a contratação de Igor Toledo, volante de 19 anos de idade que integrava as categorias de base do Vasco. Cruz Maltino aceitou liberá-lo sem custos, ficando com 50% de uma venda futura. Inicialmente, o Igor chega para integrar a categoria de base, mas o nome já foi aprovado pelo Departamento de Futebol Profissional e o Igor Toledo deve ter oportunidades em treinos ao longo do segundo semestre no time principal do Atlético, para quem sabe já ganhar minutos ao longo do Campeonato Brasileiro. Ainda há busca por mais um volante, o Portilha é o nome dos sonhos do Atlético, entre o jogador e o Atlético está tudo acertado, falta um acordo com o Tadjeres que tem criado enorme dificuldade. Para completar só registrar detalhes da vitória por 2-1 contra o Red Bull Bragantino na noite desse domingo na Arena MRV. O Atlético foi muito superior ao adversário. Foram mais de 20 finalizações somente dentro da área. Posse de bola, escanteios, enfim, um massacre. Mas, na hora de concluir, o Atlético voltou a perder muitos gols. E a vitória chegou a estar ameaçada. Depois de abrir o placar por 1-0, na reta final do jogo, o La Quintana empatou para o Red Bull Bragantino. A sorte do Galo é que saiu o gol da vitória marcado pelo Natanael. Bora falar agora sobre Renier. Agora sim, novo reforço do Galo. O acordo foi firmado nesse domingo, inclusive o atleta já se despediu do Real Madrid. Rescisão do contrato assinado, ele deixa o Real Madrid um ano antes do fim do vínculo. E o Atlético vai assinar contrato com ele até 2029. O cara não paga absolutamente nada, mas deixa 50% do valor de uma venda futura para o Real Madrid, até porque o time espanhol havia investido 30 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo. Passagem das mais discretas, Renier nem conseguiu sequer disputar um único minuto pelo time principal. Jogou na equipe B e foi emprestado por uma série de outros times no futebol europeu sem conseguir despertar. A expectativa é de que no Galo, com 23 anos de idade e respaldado pelo técnico Cuca, ele enfim consiga jogar aquilo que se imaginava. Terceiro reforço contratado pelo Atlético nessa janela, Biel e Alexander também já haviam sido contratados. Há uma intenção de fechar com o Portilha, jogador colombiano, volante do Tadjeres, nos próximos dias. Só para completar, deixa eu só contar que Marcelo Claure, bilionário boliviano que foi nos últimos dias especulado como um possível investidor do Atlético, fez questão de postar em suas redes sociais uma mensagem Atlético Mineiro. Ninguém entendeu absolutamente nada, mas fica aí o registro, tá bom? Deixa eu começar com informação sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo fechou nesse domingo a compra do Renier. Renier que tinha contrato por mais uma temporada com o Real Madrid, rescindiu por lá e assinou com o Atlético até 2029. Importante, a principal informação vem agora. Esse acordo prevê 50% do valor de uma venda futura para o Real Madrid, o Atlético fica com outros 50%. Mas, Nicola, qual é a lógica de o Real Madrid manter 50% do valor de uma venda futura? A lógica é que o Real havia desembolsado 30 milhões de euros para contratá-lo do Flamengo, e esse jogador nem sequer atuou por um minuto com a camisa do Real Madrid, do time principal, e está saindo de graça. Então, até como uma forma de compensação para liberá-lo um ano antes do fim do contrato, o Real Madrid fica com esse percentual de venda futura a 50%. Torço muito para que o Renier reencontre o caminho do futebol, porque ele deixou ótima impressão nos tempos de Flamengo, mas tanto no Real Madrid B, quanto no Frosinone, quanto no Girona, quanto no Granada e até no Borussia Dortmund, ele não conseguiu vingar. Jogador que tinha um enorme potencial, mas que até esse momento ainda não justificou tamanha expectativa. Beleza? O Jarbas perguntando se ainda vem volante no Galo. Sim, na semana passada havia um acordo fechado com o Portilha, o acordo entre Portilha e Galo. Faltava o acordo com o Tadjeres. E o Tadjeres está jogando duro, tá? Tem uma outra informação que está rolando, de que o Atlético está próximo de acertar a contratação de Igor Toledo, jogador que se destacou no Sub-20 do Vasco. Hoje ele tem 19 anos e é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar com o Atlético por 2 temporadas. A ideia é que ele se transfira inicialmente para a base e passe a ser supervisionado pelo Cuca para eventualmente ganhar destaque no time de cima, tá bom? Então mais um reforço pro Galo. Galo que já tem 3 contratações certas, o Renier, o Biel e também o Alexander, que já jogou hoje. Gostei da atuação do Biel hoje, até estava conversando com outro amigo nosso, que é membro do canal do Nicola, o Leandro Eringer, torcedor do Galo. Ele falou, nossa, Nicola, coincidência, né?
mas desde que os pagamentos foram feitos, o time melhorou bastante. E eu concordei com ele. Não sei se meu amigo Paulo Gabiroba também concorda. O Matheus Souza quer saber se o Galo pode buscar um volante e um centroavante. O volante deve chegar. Existem negociações para a contratação de um volante. O nome escolhido havia sido do Portilha. O Atlético aceitou 3 condições diferentes do Tadjeres, mas esbarrou nas garantias bancárias. Em relação ao centroavante, acho um pouquinho mais complicado. Você acredita que o Galo ganha algum título grande esse ano? Felipe Araújo. Não é a lógica. Sendo bem sincero, não vou mentir para ninguém. Não é a lógica o Atlético ser campeão esse ano. Até porque, se for campeão, só sobrou a Copa do Brasil, né? O Galo foi eliminado da Sula. O Galo passou na Sula, passou pelo Bucaramanga, tá? Então tá. Então dá para imaginar a Sula, né? Sula ganhando os pênaltis do Bucaramanga, perdeu em casa por 1-0, mas passou nos pênaltis. É só Atlético e Fluminense que seguem vivos na Sula, né? Na Sula eu acho que as chances já é maior. Embora o Atlético também precise melhorar. Enfim, não é a lógica, mas não dá para descartar, especialmente nas Copas. O Lauro César Lima, Lianco seleção, segundo o Fala Galo. Cara, o Lianco tem jogado muita bola. Eu não gosto desse estilo brigador dele, de querer se impor, de encarar os caras. Eu não gosto, eu não acho que o zagueiro precisa desse tipo de situação. Mas esquecendo isso, o Lianco é muito bom jogador. Com bola e sem bola, é muito difícil driblá-lo, embora o Samuel Lino tenha dado um drible desconcertante nele na vitória do Galo por 1-0. O Lianco tem muita capacidade de construção de jogo. Eu confesso que quando o Atlético gastou cerca de 6 milhões de euros para comprá-lo, falei, cara, que absurdo, vai gastar tudo isso. E na hora me veio à cabeça o João Vitor, comprado pelo Vasco pelos mesmos 6 milhões de euros. Grande bobeira que eu falei. O Lianco é 70 mil vezes melhor que o João Vitor. Não é porque o João Vitor não deu certo e custou caro que o Lianco não daria certo. Inclusive, o Atlético recebeu recentemente proposta para vender o Lianco. Com lucro, o Galo venderia por algo na casa dos 7 milhões de euros, mas o Atlético preferiu manter o atleta, tá bom? Inclusive, renovou o contrato dele, informação que você soube primeiro no canal do Nicola. O GBH, falando em SAF, procede que o Alexandre Calil, aquele mesmo ex-presidente do Galo, adquiriu o quê? A SAF do Santa de Pernambuco. Especulou-se que ele assumiria o controle ou seria um dos acionistas. Ele até esteve lá visitando as instalações, conhecendo um pouco do projeto, se colocou à disposição para ajudar como consultor, mas nada mais do que isso. Ele alegou que depois de passar pelo Atlético, que segundo ele é o maior clube do Brasil, não tem como trabalhar em outro time, tá? O Marcelo Abílio quer saber quando é que o Renier chega. No início dessa semana. O acordo foi fechado, o Atlético deixou 50% do valor de uma venda futura para o Real Madrid, tá? Isso tem a ver com o fato de o Real ter gastado 30 milhões de euros para contratá-lo e ter perdido jogadores sem custos. O tal Marcelo Boliviano vai entrar na SAF do Galo. Então, ele nesse final de semana ele deu uma agitadinha, né, Marcelo Abílio? Ele postou nas redes sociais dele uma mensagem do nada, assim, Atlético Mineiro. Ô Edu, estamos falando da vitória de hoje, esse duelo contra o Bragantino por 2-1 para abrir a semana, mas é evidente que o foco, a cabeça do torcedor está completamente pensando no jogo da quarta-feira contra a equipe do Flamengo. Pelo que você ouviu aí do Cuca falar na entrevista, pelo que você viu também nos últimos dias dos times montados aí pelo Cuca para a Copa e para o Brasileiro e o desempenho lá no Rio de Janeiro, estratégia parecida para quarta-feira no comparativo com o que foi feito no Rio, Edu? Você não tenha dúvida. O Atlético tem que entrar em campo consciente que ele trouxe uma vantagem para Belo Horizonte, mas que o adversário continua sendo melhor. O Flamengo segue sendo uma equipe melhor do que o Atlético, com muito mais qualidade entre as opções que o Felipe Luiz tem, né? Principalmente agora que reforços chegaram. Ontem anunciou o Carrascal, mais um reforço. O Flamengo é impressionante, né? A qualidade de elenco que essa equipe tem do Felipe Luiz. Se a gente fala das dificuldades que o Cuca tem, né, de montar o time, na ausência do Arana, ter o Scarpa que está fazendo ótimas partidas como lateral. E para mim as atuações do Scarpa são as melhores atuações de um lateral esquerdo na temporada, o que não quer dizer que ele vai ser o lateral e o Arana não joga mais. É evidente que o Arana voltando, ele volta como lateral e o Scarpa volta para a posição dele. Mas é uma ótima notícia para o Cuca. Numa futura ausência do Arana, olha o Scarpa aí para jogar como lateral. Ali na frente o Alexander pode ser. Mas aí você olha o Felipe Luiz, né?
Hoje a informação de que o Arrascaeta sentiu o músculo. Mas daí, né, cara? O Arrascaeta é peça fundamental no Flamengo, evidentemente. Mas aí você olha pro banco do Flamengo, né? Não tem muito o que discutir. Então eu tô esperando uma postura do Atlético semelhante com a que teve nos 2 jogos do Maracanã, de um Atlético defendendo com muita gente, mas, diferente do que muita gente pintou aí, não é um Atlético retrancado. É um Atlético defendendo com muita gente e saindo em bloco para contra-atacar. E time que joga na retranca, João Vitor Cirilo, não faz gol em pressão alta, marcando o adversário dentro da área dele. E tem gol do São Paulo, gol do Arboleda de cabeça, aproveitando o escanteio. Arboleda, São Paulo 1, Inter 0, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Finalzinho do primeiro tempo, temos 44. Ô Edu, isso que você está falando é importante. Enquanto a turma que está no YouTube aí está vendo os melhores momentos, te convido a acessar, inclusive, o YouTube da Itatiaia para assistir aí esse pós-jogo da Itatiaia. Isso que você está falando é fundamental, né? Porque a turma às vezes acha que uma boa defesa significa time retrancado. Longe disso, né, Edu? Longe disso. Quer ver um exemplo de retranca? O que o Atlético fez contra o Palmeiras lá em São Paulo, em que o Atlético não conseguia sair. Então ele falou, vou ficar aqui defendendo, quando eu recuperar essa bola, vou tentar um lançamento longo ali para achar alguém, se não der, bola pro Palmeiras de novo, eu vou seguir me defendendo aqui com todo mundo. Aquilo ali é muito mais próximo de uma retranca. Agora, as 2 atuações do Galo contra o Flamengo no Rio foi um time que se defendeu, com mais gente no seu campo, mas que quando recuperava essa bola, saía com 4, 5 jogadores no contra-ataque e às vezes ficava com essa bola tocando. E alternava marcar em bloco baixo, com os 11 no campo de defesa, bloco médio, que você adianta sua última linha defensiva, adianta seu meio e adianta seu ataque para marcar até a intermediária do adversário, e bloco alto, como aconteceu no gol do Atlético, quando o Rony estava dentro da área, tava o Hulk numa segunda linha na meia-lua, o Gabriel Menino, idem, e o Coelho. E aí, num passe errado, o Coelho recupera essa bola dentro da área. Olha o bloco alto do Atlético. Como é que um time desse está na retranca? Que time na retranca? Marca com 5 jogadores da intermediária para frente do seu adversário. E que rouba essa bola dentro da área e finaliza. Assim, completamente incompreensível, né? Então eu espero essa postura do Galo aqui quarta-feira. Alternar bloco baixo, médio e alto, marcar com 11 ali mesmo, sandalinha da humildade, mas quando recuperar essa bola, incomodar o Flamengo. Ter saída, ter qualidade na saída de bola, subir com um dos laterais, atacar com 4, 5 jogadores. Não adianta você se defender e quando for contra-atacar, ter 1 contra 6 do adversário. Aí não vai funcionar. Aí você vai virar uma presa fácil, aí você vai se retrancar e o seu adversário vai te controlar o jogo inteiro. O Atlético não deixou o Flamengo controlá-lo durante todo o jogo. No último jogo, na reta final, sim. Quando o Cuca mexeu, aí ele perdeu força na saída e ficou 15 minutos retrancado, fechadinho, se defendendo. É isso aí então, massa atleticana. O Galão venceu a partida aí contra o Red Bull Bragantino 2-1 dentro da Arena MRV, um resultado super importante. É o segundo consecutivo aí do Galo, que venceu o Flamengo na Copa do Brasil 1-0 no Maracanã. Agora vence aí dentro da Arena MRV 2-1 o Red Bull Bragantino, e tem a próxima partida agora contra o Flamengo, o jogo de volta na Copa do Brasil, onde o Galo busca aí garantir a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Uma classificação será super importante para elevar mais ainda o moral dessa equipe, que após 2 partidas aí consegue 2 vitórias, super importante para o segmento da temporada. Deixe sua opinião nos comentários sobre os reforços também do Galo. O Galo já aí fechado com o Renier, o jogador chega aí nos próximos dias para assinar contrato e vestir a camisa do Galão da Massa. E tá tudo certo aí com o Real Madrid, que vai ficar com 50% dos direitos econômicos em uma venda futura do atleta. Então deixa aí sua opinião sobre a chegada do Renier, novo reforço do Galo para esse meio campo. Forte abraço a todos e até mais tarde com o próximo vídeo com mais informações do Galão da Massa.